Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao que explica professor. Hoje a gente vai ter uma aula de aços ao carbono, ou aços carbono. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que acompanha aqui o canal já para deixar um like nesse vídeo, me ajuda bastante. E se você chegou aqui agora, se inscreva no canal, ative o sininho e também deixe o like, que não custa nada e me ajuda bastante a continuar a produzir esse conteúdo gratuito aqui para você. Bom, na última aula, a gente viu, de uma maneira geral, como que a gente classifica os ácidos, principalmente ali no que a gente está falando em termos de composição, né? A gente viu lá, ácido 1020, 1040, como estou adicionando elementos de liga, como eu estou afetando ali aquelas classificações. E hoje a gente vai falar especificamente de ácidos carbono, ou ácidos ao carbono. Ou seja, ácidos que têm ali apenas a adição de carbono junto ao ferro. E quando a gente está falando de ácido ao carbono, e normalmente, quando a gente está falando de ácido ao carbono, em termos de composição, a gente costuma ele dividir em três partes, né? A gente tem os ácidos baixo carbono, ou seja, são os ácidos que têm menos de 0,3% de carbono, seriam ali os 1030 para baixo, quando a gente está falando da normativa. A gente tem os ácidos médio carbono, que são os ácidos de 0,3 a 0,5% de carbono, ou seja, ali 1030 a 1050. E eu tenho os ácidos alto carbono, que são os ácidos que têm mais de 0,5% de carbono, estão ali acima do zero, do 1050. Os ácidos ao carbono eles são importantes para diversas aplicações de engenharia, principalmente ácidos estruturais, né? O aço ali, por exemplo, o aço 1020, ele é um aço muito utilizado, é um dos mais utilizados ali para aplicações básicas de engenharia quando a gente está falando. E boa parte ali dos equipamentos que a gente está falando ali em tubulação, que vão estar aplicados ali em indústria química, é, vasos de pressão que atuam, que trabalham ali com água, baixo vapor de pressão, né? Ou tubulação de maneira geral, que não tem ali uma pressão elevada, um vapor elevado, ou algum tipo de elemento químico mais agressivo, mais nocivo, ele costuma ser feito de aço ao carbono. Então, eu tenho um mercado aqui muito grande. E a maior parte dos aços que são utilizados na indústria são aço ao carbono, né? Até porque ele é o aço mais barato que a gente tem ali, quando a gente está comparando principalmente com os aços quando tem algum tipo de adição de elemento de liga, né? Essa imagem aqui é só representativa de algumas dessas tubulações, né, que são utilizados ali no aço carbono. Como a gente viu na última aula, a gente tem aqui a classificação quanto à composição de uma maneira específica dos ácidos ABNT ali, ou dos ácidos SAI. E a porcentagem de carbono. Por exemplo, aqui, né, os ácidos 1008, 1010, 1015, até 1020, 1025, falei para vocês, são os ácidos baixo carbono. Quais são as características aqui, de maneira geral, dos ácidos baixo carbono? Eles são aplicados aqui em situações que exigem dutilidade elevada, como chapas para estampagem, tubos, fios para arames lisos, farpados ou telas. Por que que eles normalmente têm uma dutilidade elevada? A gente vai ver daqui a pouquinho, né, em termos de fase, né? Mas como a gente viu nas nossas aulas de sistema ferro-carbono, os ácidos baixo carbono, ele tem ali uma grande quantidade de ferrita e uma pequena quantidade ali de cementita, né? A gente sabe que a cementita aqui é uma fase dura, a ferrita ela é uma fase mais dúctil. Então, se eu estou com uma grande quantidade de ferrita e uma pequena quantidade de cementita, eu vou ter um aço mais dúctil, ele vai ter ali uma maior capacidade de deformar, ele vai resistir vai resistir melhor a trincamentos, ele não vai fraturar de uma maneira frágil. Então, a tendência é utilizar ácidos baixos carbonos para essas aplicações. E por isso os ácidos baixos carbono eles são muito utilizados em termos de engenharia. Os ácidos médio carbono, que são os ácidos aqui entre 0,3 e 0,5, eles são os ácidos ali aplicados em materiais forjados, pois eles possuem aqui uma dutilidade a quente para forjamento, né? Ou seja, ele perde um pouquinho da dutilidade a frio, mas quando a gente está falando ali da dutilidade a quente, ou seja, se eu estou adicionando aqui uma temperatura, a gente sabe que a propriedade do material mecânica ela tende a ser reduzida. Então, eu posso utilizar ali esse tipo de material para forjamento, uma vez que a propriedade mecânica ali vai ser reduzida e eu vou conseguir deformar ele sem grandes problemas, né? Isso associado aqui a uma média resistência fria no estado forjado. Então, eu vou conseguir ter esse material depois de forjado uma boa resistência a frio e eu vou conseguir fabricar ele de uma maneira eficiente, né? Porque aqui a gente está falando só de propriedades, mas a gente tem que pensar que o meu material, na hora que eu estou selecionando ele, na hora que eu estou produzindo ele, eu tenho que pensar qual que vai ser o processamento que eu vou realizar nesse material, se as características dele são viáveis para um tipo de processamento, se eu vou ter que utilizar forjamento, se eu vou ter que utilizar laminação, qual que vai ser a forma que eu vou ter que preparar esse material para a aplicação final ali, né, para a seleção final dele. E, por fim, aqui eu tenho os aços
alto carbono, obviamente acima de 0,95 também porém, né, como eu já havia comentado até na última aula, a gente não tende a utilizar aço acima de 1% de carbono, né? Você pode deixar uma aplicação ou outra, mas o usual é utilizar mais os baixos carbono e os médios carbono. Os alto carbono vão ser utilizados até para uma menor aplicação, uma aplicação ali de engenharia um pouquinho mais específica. E aqui a gente vê que a gente pode utilizar eles no caso que se exige elevados limites de escoamento, né? Sem ter associado ainda uma boa dutilidade, né? Assim, comparado ao baixo carbono. Né? Lembrando, quando a gente estiver falando de uma classe de material, a gente sempre vai estar falando um relativo ao outro, né? Porque a gente não pode generalizar. Então, quando eu estou falando aqui de baixa dutilidade com alto carbono, eu estou falando em comparação ali com o aço baixo carbono, que ele tem uma elevada dutilidade. Né? O alto carbono ele tem uma baixa dutilidade. Então, aqui ele pode ser utilizado para exemplos de molas e vergalhões, porque aqui ele vai ter uma elevada tensão de escoamento, né? Deixa eu desenhar aqui direitinho. O aço que ele tem ali uma maior quantidade de cementita, ele vai ter uma tensão de escoamento mais elevada. Se ele tem uma tensão de escoamento mais elevada, eu vou ter uma maior resiliência. E essa característica de resiliência, ou seja, a capacidade de formar elasticamente, ela é interessante para molas e também ali para vergalhões de concreto. Eu vou ter um elevado ali ponto de escoamento para o meu material. Quando a gente está falando aqui da estrutura dos aços de maneira geral, a gente ainda pode classificar eles, né, de acordo com a estrutura. A gente sabe que a gente tem aqui os aços que a gente chama de hipoeutetóide. Os aços hipoeutetóides são os aços com menos de 0,83%. Eu tenho os aços hipereutetóides, que são os que estão ali acima de 0,8% de carbono, né, aproximadamente. Né? O hipo não é acima, não. Né? Aqui é o hipo, né? E aqui é o hiper. Né? E qual é a diferença principal neles? Vão ser as fases que eu vou obter nele. Né? Quando eu tenho aqui, por exemplo, um ácido hipotetóide, eu vou ter aqui a tendência de precipitação aqui de uma ferrita para o tetóide, né? Uma grande quantidade de ferrita para o tetóide, se ele é baixo carbono. A gente já viu isso nas nossas aulas de diagramas de fase de maneira geral. E eu vou ter aqui também a perlita. Né? Então, eu vou ter aqui uma grande quantidade de perlita e uma quantidade aqui de perlita, e a sementita está dentro da perlita. Isso vai resultar o quê? Uma propriedade mecânica ali com menor tensão de escoamento, maior dutilidade. Se eu tenho um aço eutetóide, exatamente, que é o aço que é próximo de 0,8%, eu vou ter uma estrutura totalmente perlítica. E se eu tenho aqui um aço que ele é hipereutetóide, eu vou ter uma estrutura aqui que eu vou ter a minha sementita para o tetóide, ou seja, eu vou ter aqui o Fe3C, que é essa parte branca, e uma estrutura de perlita. Quando eu estou falando aqui em termos de propriedades, a gente consegue observar aqui por constituinte que, olha aqui a ferrita. A ferrita, ela tem um limite de resistência à tração aqui de 340 MPa. A perlita, ela tem 830 MPa. Então, quanto mais perlita eu tenho no meu material, maior vai ser a tendência de eu ter uma maior resistência. Né? E a gente vê aqui que, por exemplo, o alongamento da ferrita, ele é próximo de 40%, enquanto aqui da perlita, ele é bem menor, ou seja, eu tenho uma menor dutilidade. E a dureza aqui, o que a gente vai ter a maior dureza vai ser a cementita, né? Porque a cementita é basicamente aqui um material cerâmico. F3C adicionado no meu material, ele não tem uma elevada resistência à tração, porque o material cerâmico ele não tem uma boa resistência à tração, normalmente ele resiste mais à compressão, mas ele é um material muito duro e ele vai tender ali a aumentar a resistência, né, de maneira geral, vai aumentar a dureza do meu material de maneira geral em termos do constituinte. Né? Lembrando que a perlita ela é constituída de ferrita mais cementita. E daí, quando a gente pega aqui esse tipo de característica e vai analisar, por exemplo, como isso aí pode afetar uma propriedade mecânica do aço, a gente pode ver que se eu fosse desenhar aqui, né, deixa eu passar o slide, se eu fosse desenhar aqui diversos, no mesmo diagrama, no mesmo diagrama tensão de informação, né, eu tenho um aço alto carbono, baixo carbono e médio carbono, é o hipereutetóide. Se eu tiver aqui a propriedade dele, esse aqui seria um aço hipereutetóide, esse aqui seria um aço eutetóide, esse aqui seria um aço hipoeutetóide. Por quê? O hipereutetóide ele vai ter aqui uma tensão de escoamento elevada, enquanto o eutetóide ele vai ter uma tensão de escoamento intermediária. Já o hipo ele vai ter a menor tensão de escoamento. Mas, por outro lado, o hiper aqui ele vai ter uma deformação menor, o eutetóide ele vai ter uma deformação intermediária e o hiper ele vai ter a maior deformação. Então, o hipo ele é mais tenaz, mas ele tem uma menor resistência. Né? Então, isso aí vai te indicar para qual tipo de aplicação você vai utilizar.
Uma outra forma aqui de separar também as propriedades vai ser de acordo de qual vai ser a estrutura que eu tenho, né? Ou qual é o tipo de processamento. Essa tabelinha aqui, eu tenho um aço com 1% de carbono, e eu comparo aqui alguns tipos de processamentos realizados diferentes. Por exemplo, o ferro comercialmente puro. Quando eu vou olhar o limite de escoamento dele, é bem baixo, né? O limite de resistência à tração também é bem baixo, mas ele tem um elevado alongamento, uma elevada fricção e uma baixa dureza. Quando eu vou olhar aqui um aço perlítico, ou seja, eu tenho um aço ali que basicamente a estrutura dele é perlita, eu já tenho uma maior resistência ao escoamento, uma tensão aqui também de alongamento elevado, tensão de resistência, perdão. O alongamento já reduz para próximo de 10%, a fricção também. Isso aqui já aumentou a minha dureza. Aí o que eu qualifico? Se eu faço aqui um tratamento de esferoidização, por exemplo, para transformar a minha perlita num aço aqui que vai estar esferoidizado. Aí eu vou ter uma redução da minha resistência, um aumento aqui uma redução também da minha resistência à tração, mas eu vou ganhar de utilidade. E daí a gente pode ir trabalhando por engenharia, por propriedade, para ver qual é o tipo de propriedade que eu quero. Ah, não, está muito resistente, eu preciso de mais utilidade. Ah, pô, vou fazer o coalescido. Ah, não, eu não quero. Eu quero pegar um material aqui que tem uma elevada resistência aqui à atração. Eu quero muito mais duro que o perlítico. Então, vou fazer o quê? Posso fazer um aço temperado e revenido. Vou ter uma elevada resistência aqui máxima. Vou conseguir manter ainda algum alongamento, porque eu reveni ele, e ainda garanto alguma quantidade de dureza. Então, o meu processamento ele vai influenciar bem o mesmo tipo, né? Um aço a carbono. Isso mostra porque o aço a carbono ele é um aço muito utilizado, ele é um aço importante, porque a partir de um mesmo tipo de aço, sem alterar a composição, só alterando o processamento, eu posso variar bem a aplicação ali e a propriedade de engenharia dele. Um outro tipo de processamento que também pode influenciar nisso é a deformação a frio, né? Se eu tenho aqui um material encruado, aqui eu tenho o efeito do encruamento obtido por laminação a frio sobre propriedades de tração de aço baixo a carbono. Então, aqui eu tenho um aço no estado recozido, eu tenho ele com 30% de redução encruado e 60% de redução. A gente tem uma aula que a gente viu que uma das formas de aumentar a resistência mecânica do aço é via encruamento. Então, o que a gente observa? A gente observa aqui que à medida que eu estou aumentando o encruamento, né, eu estou aumentando aqui a resistência mecânica, ó, o limite de escoamento do meu material, ele está aumentando, e o meu alongamento e a minha fricção, ela está reduzindo, né? Porque se eu estou aumentando aqui a tensão, né, de escoamento, eu vou reduzir aqui a deformação, a fricção do meu aço. A gente consegue observar isso nesse diagrama aqui de tensão e deformação, né? Esse primeiro aqui eu tenho um aço virgem, sem deformação, sem encruamento. A gente vê aqui que ele vai ter um comportamento normal de um aço. E aqui, à medida que eu estou aumentando a minha tensão, a minha redução pelo encruamento, ou seja, à medida que eu estou encruando o meu material, o que a gente observa? A gente observa que a tensão de escoamento dele aumenta, porém a dutilidade reduz, né? Porque eu vou estar exaurindo ali a minha capacidade de deformação do meu aço. A gente consegue observar isso aqui também. Ó. Se eu tenho, por exemplo, o encruamento aqui do meu material, quando ele tem 0% de encruamento, qual é a capacidade que eu tenho aqui de alongamento em 10 polegadas? Eu tenho aqui uma capacidade de alongamento muito elevada, mas se eu tenho um aço, por exemplo, aqui que já foi encruado em 40%, a capacidade de alongamento se reduz bastante, e à medida que eu estou aqui encruando mais, a minha capacidade de deformação reduz mais ainda, porque eu já estou exaurindo essa capacidade de deformação de uma maneira geral. E um último ponto importante para a gente observar é como aqui que a quantidade de carbono, né, ela influencia em algumas propriedades. Ó. Por exemplo, aqui eu tenho um limite de resistência ao escoamento e aqui eu tenho o alongamento em porcentagem de redução de área. Então, aqui eu estou aumentando a quantidade de carbono. À medida que eu estou aumentando a quantidade de carbono até eu chegar a uma quantidade de 0,8% de carbono, o que eu observo? Que a minha dureza está elevando, o limite de escoamento está elevando e o limite de resistência também está elevando. E, por outro lado, a minha redução de área tá caindo, né? A minha dutilidade está caindo e o meu alongamento também está caindo. Isso tanto para um estado normalizado quanto para um estado reduzido, né? Obviamente, eles vão ter uma diferença de propriedades entre eles, mas o comportamento em relação à quantidade de carbono é o mesmo. E assim, a gente ainda tem algumas influências aqui do carbono, né, nos meus ácidos a carbono em algumas propriedades. O importante aqui é a tenacidade, né? A minha transição do ultrafrágil, capacidade do meu material ali absorver energia e em qual temperatura ele vai absorver essa energia. Por exemplo, se eu estou querendo aplicar um aço para uma aplicação, para uma finalidade que ele vai ter que absorver bastante energia,
que eu quero uma transição lutifrágil baixa, sei lá, vou estar utilizando a 0 graus Celsius. Se eu quero aplicar esse aço, eu vou tender a escolher aqui aço com uma pequena quantidade de carbono, por quê? Porque aço, por exemplo, com 0,1% de carbono, quando eu estou utilizando 0 graus Celsius, eu estou aqui no meu patamar superior da curva. Isso significa que eu tenho uma tenacidade elevada, eu consigo absorver bastante energia desse aço, mesmo ali a baixas temperaturas. Aqui, quando eu estou adicionando uma maior quantidade de carbono, a gente observa que, com uma maior quantidade de carbono, até, por exemplo, 50 graus Celsius, que é uma temperatura relativamente até elevada, né, ambiente, né, uma temperatura praticamente ambiente, aços aqui com 0,43, 0,5% de carbono, ele já tem uma perda de utilidade muito grande, de tenacidade muito grande. Então, se esse material ele for utilizado para uma aplicação que depende de absorção de energia, não é recomendado. Né? Uma coisa que o pessoal faz é adicionar os elementos de liga, por exemplo, o manganês, é um elemento de liga que em pequenas quantidades ele já melhora ali a propriedade do meu material em termos de tenacidade. Né? Olha aqui, vou utilizar aqui um material a 0 graus Celsius. Meu material a 0 graus Celsius, 1,5% de manganês, obviamente isso daqui vai deixar de ser um aço ao carbono, ele já vai ter um pouquinho de elemento de liga, apesar de que alguns aços ao carbono eles têm uma quantidade residual de manganês, ele já vai ter aqui uma capacidade de energia de aproximadamente 80, né? Aqui, essa mesma temperatura, um aço ao carbono com 0,3% de manganês, a energia absorvida é quase um quarto. Então, a gente vê aqui que, às vezes, uma pequena adição de elementos de liga, eu tenho aqui o deslocamento da minha curva de transição multifrágil para a esquerda, logo, ele vai ter uma menor temperatura de transição e, por conseguinte, ele vai conseguir absorver mais energia. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso. Eu queria dar um geralzão aqui sobre ácido de carbono para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. E lembrem de dar uma olhada aqui no nosso programa de membros. Caso você goste aqui do canal, quer ter acesso a conteúdo exclusivo, dê uma olhada aqui embaixo. A partir de R$ 5 você pode se tornar membro, bem baratinho, e ajuda bastante aqui a continuar a produzir esse conteúdo para vocês. Eu espero vocês numa próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.